Em outubro do ano passado eu comecei a minha jornada de transformação. Eu fui pro Senhor com o coração despedaçado. Falei assim, meu casamento acabou, eu destruí meu casamento. O inimigo me torturou dizendo que eu tinha destruído o meu casamento, enquanto eu só fui usada pelo inimigo para quase destruir meu casamento. Mas quando eu falei, Senhor, eu não tenho controle de nada, eu ponho tudo em suas mãos. Eu fui assim para Deus pedindo acolhimento e cuidado com o meu casamento. E naquele momento o Espírito Santo falou, eu vou cuidar primeiro do seu coração. E ele começou a cuidar do meu coração. Eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, eu vou te dar um espírito, um coração de carne, porque você está com um coração de pedra, minha filha. Em Ezequiel fala sobre isso. O Espírito Santo me trouxe para ler Ezequiel. Um livro que eu nunca tinha lido todo e eu li agora. E ele falava bem assim, minha filha, porque desde pequena eu não vim de uma família estruturada, então eu tive que cuidar de mim mesma, desde muito nova. Então, assim, eu acabei tendo aquela coisa, eu me protejo, eu faço tudo, se eu não fazer, não vai ter ninguém para cuidar de mim. Isso fez que eu tivesse esse coração de pedra. E aí que foi com o espírito de Jezebel, desde a minha infância, começou a trabalhar na minha vida, mas pela graça e glória do Senhor Jesus, o espírito de Jezebel não está mais na minha vida. Eu lembro que Deus me revelou que isso veio da minha mãe, porque minha mãe sofreu muito com meu pai, com a vida, e os espíritos malignos, eles procuram brechas, e trauma é uma brecha. Eu fiz terapia, o que me ajudou a entender e ver os traumas de criança. Minha terapeuta me falou, Fernanda, o sistema nervoso está em alerta, em sobrevivência, em alerta de sobrevivência desde quando você era criança. E hoje eu tenho 31 anos, 30 anos, fazendo 31 anos. Então, assim, demorou isso tudo. Mas muito tempo atrás o Espírito Santo vinha falando, Fernanda, tenha mais tempo comigo, tenha mais tempo comigo. E eu ali em redes sociais mostrando uma coisa que não era, atrás de aceitação e de likes. E o Espírito Santo falou, eu quero que você tire todas as suas redes sociais. Hoje eu não tenho redes sociais, tem desde outubro. E, o Espírito Santo falou para mim, não é sobre o que você mostra, é sobre o que você fala. Eu te chamei como profeta, eu te chamei como boca minha nesse tempo. Por isso que eu estou aqui hoje, humildemente, falando e compartilhando o meu testemunho, porque eu quero que famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados. E nenhuma parte da minha família, nem da minha parte da minha mãe e do meu pai, casamentos prevaleceram, todos terminaram em divórcio, mas o meu não vai ser assim. Deus foi me transformando, me mudando, espírito de vitimismo. Eu tinha aquela coisa, eu sou vítima, eu culpava meu marido em tudo. Meu marido teve os problemas, os erros, ele teve, mas não sou eu que o julgue, que o mudo. Quem faz isso é o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que através da mulher, o nosso marido é restaurado. Isso é verdade, porque eu vivi isso. E quem me falar para mim ao contrário, eu não acredito, porque eu acredito no que a palavra de Deus fala. E isso que a palavra de Deus fala, que a gente, mulher, tem autoridade, que a gente muda nosso marido pelas nossas atitudes. E é uma mudança diária. Eu preciso do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é a água viva, é o pão vivo. A gente precisa dele diariamente, assim como nós precisamos de alimentos todos os dias, nós precisamos do Senhor todos os dias. E ele vem me mudando e me cuidando. E Deus me tirou os ídolos também. Ídolo, o Senhor falou para mim, Fernanda, você tinha ídolo. Eu não tive uma família estruturada. Então o que Satanás fez? Ele fez com que eu tivesse paixão, que eu fosse louca por ter uma família, que eu tivesse isso como meu ídolo. O Espírito Santo falou assim, não, eu não quero ídolos. Seu coração é meu. E foi aí que eu saí de concordância, que eu pedi perdão por quando eu era nova, eu ia atrás de amores de homens, porque quando você não tem amor vindo da sua família, especialmente como criança, adolescente, você fica procurando isso lá fora, é fato. E eu procurei isso em homens, tentando atrair homens com roupas que seduzia, coisas assim. O Espírito Santo falou para mim, se arrepende disso, você é minha, eu te honro, você é preciosa.
E aí, talvez o seu ídolo, não sei, não foi ter uma família perfeita, talvez seu ídolo é um celular, talvez seu ídolo é as redes sociais, talvez seu ídolo é até um café de manhã. Ah, eu não vivo sem um café. Ídolo, essas coisas tudo é ídolo. E Deus fala que ele detesta ídolo, ele não gosta de ídolos, porque o nosso único ídolo é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. O que Deus fez na minha vida foi lindo. Primeiro, ele restaurou a minha mente. Ele tirou as escamas dos meus olhos. Eu comecei a enxergar aonde eu estava errando. E Deus me apenas depois de 4 meses foi que Deus me mostrou que eu tinha que pedir perdão para o meu marido. Eu estava cheio de orgulho no coração. Eu não vou pedir perdão para ele. Se ele quiser, ele volte. Cheio de orgulho. Eu não sabia nem que eu tinha orgulho. Deus me mostrou.